existe outro Deus como o Senhor, grande, absoluto, eterno, grandioso. E nesta noite eu venho pedir ao Senhor que venha falar com a tua igreja. A tua igreja precisa de ouvir a sua voz. E nesta noite eu te peço, fale poderosamente, para que os teus filhos não saiam daqui, aleluias, aleluias, oh aleluias, da mesma maneira que entrou. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, e não há nada que o Senhor não possa fazer. A tua palavra liberta, restaura, cura, edifica. Então eu te peço que enquanto a tua palavra for ministrada aqui essa noite, o milagre extraordinário da regeneração, o milagre da salvação e da libertação, o milagre dos acontecimentos se manifeste de maneira poderosíssima sobre os teus filhos. Eu te peço nesta noite, mediante a sua eterna misericórdia, dai-nos a revelação, usa o teu servo para falar com a tua igreja. Eu te peço, pois a tua igreja está ansiosa para ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Adore o Senhor mais uma vez com as suas palmas. Abra a sua Bíblia no livro aos Hebreus, capítulo 11. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito é o teu nome para todo sempre. Diga: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Agora bem forte, diga: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Aleluias. Livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Abaixe um pouquinho, por gentileza. Aleluias. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Deixa eu repetir mais uma vez. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam. Mais uma vez, para decorar. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que os visíveis veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não foram amedrontados pelo decreto do rei. Versículo 30. Pela fé, ruíram
as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Podem assentar, por gentileza. Esse texto é um texto grande, porém, vamos nos atentar em apenas alguns versículos. Eu poderia aqui acender a luz, por gentileza, deixa só essa aqui apagada, por favor. Aleluia, glórias a Deus. Acende, por favor, para o pastor. Isso. Diga mais uma vez com convicção: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Eu quero começar essa mensagem dizendo assim: qual é o mérito da fé? Ou a fé é um mérito? Sim ou não? Quem tem fé? É alguém que tem atributos, alguém que é infalível, alguém que é 100% santo. São essas pessoas que têm o mérito da fé. Eu digo aqui nesta noite, com muita tranquilidade, para dizer que não. Quando nós olhamos para a galeria da fé, nós vamos encontrar vários nomes que foram-lhe atribuídos os homens da fé. E com muito cuidado, vamos estudar, pesquisar, analisar, ler a sua biografia e descobrir que na galeria da fé, os grandes nomes que estão lá são tão imperfeitos como eu e você. São tão falhos como eu e você. Talvez você me pergunta nesta noite: pastor, então qual é a razão deles estar nos anais da história, na galeria da história, na galeria dos destaques, ao nível mais alto de destaque? Qual é a razão? A razão é única, exclusiva e única, porque mesmo estes homens e mulheres sendo falhos, como eu e você, eles não se reservaram, não se condicionaram às suas fraquezas e os seus erros, mas continuaram lutando e perseverando, atropelando as suas próprias imperfeições. Quando nós olhamos para a Bíblia, vou dar alguns nomes. Muda para o pastor esse fundo musical, por gentileza. Aleluia, assim ninguém dorme. Amém? Aleluia. Veja bem, quando nós vamos pesquisar alguns nomes, eu quero falar de alguns, apenas alguns. Entre eles, Sansão. Quem não conhece a história de Sansão? O homem a quem Deus o escolheu para ser nazireu, desde o ventre da sua mãe, antes da sua concepção. A profecia sobre Sansão é esta:
este moço não tomará bebida forte. Por quê? Porque ele é nazireu, ele é separado. Este moço não cortará o seu cabelo. Por quê? Porque ele é nazireu, ele é separado. Este moço será diferente dos outros. Mas veja, a Bíblia, quando vai relatar a história de Sansão, a Bíblia mostra em Sansão a unção, a graça e a manifestação do seu espírito. A Bíblia diz que o menino crescia e o Espírito de Deus estava sobre ele. Porém, Sansão tinha algo nele que conota algo negativo, que certamente escandalizaria eu e você, deixaria eu e você escandalizado. Você vai me perguntar: o que, pastor? Sansão era um homem mulherengo. O que, pastor? Sim, Sansão era um homem mulherengo. Não era perfeito Sansão. Quando nós começamos a olhar para os grandes nomes da história, como o rei Davi foi um homem homicida. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo servindo a Deus, ele foi homicida, ele foi adúltero, ele foi um homem que transgrediu a lei. Mas veja, mesmo esses homens tendo cometidos os mais piores pecados, os mais terríveis pecados, estes homens continuaram seguindo o foco. E eu digo para vocês, continuaram seguindo no tempo da lei. Pastor, qual é a diferença do tempo da lei para o tempo de hoje? No tempo da lei, quando qualquer homem cometia um pecado e fosse descoberto, este homem seria morto, este homem seria apedrejado. Quem não conhece a história de Maria Madalena, quando Maria Madalena foi pega em um ato de adultério, cercaram Maria Madalena. Imagino Maria Madalena em meio a uma roda, cada um dos seus acusadores com uma pedra na mão, ali pronto para desferir sobre ela os golpes mortais de cada pedrada. Porém, a Bíblia vai dizer que neste momento em que Maria Madalena iria ser morta, Jesus estava lá. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus estava no momento em que Maria Madalena ia ser morta por causa do seu pecado. Pois a lei dizia que quem pecasse seria morto, mas naquele momento o Senhor Jesus absorve Maria Madalena, dizendo a ela, dizendo aos seus acusadores assim: quem não tem pecado, atire a primeira graça. Ou seja, no tempo da lei, no tempo do Velho Testamento, a lei acusa e mata. No tempo da graça, a graça absolve, perdoa, restaura, levanta. Mas veja, estes homens não viviam no tempo da graça, eles viviam no tempo da lei, aonde era olho por olho, dente por dente. Matou, morreu, machucou, tem que ser machucado, feriu, tem que ser ferido. Mas mesmo assim, esses homens, tendo cometido os seus piores pecados, eles continuaram acreditando. Depois que rei Davi comete o seu terrível pecado, lá em Salmos 51, ele começa a orar: eu chamaria
a oração do desesperado, a oração do aflito, a oração da morte, a oração do arrependimento. E nesta oração ele vai dizer: Deus, não retira de mim o teu Santo Espírito. É uma oração que ele está implorando a Deus a sua misericórdia. Por que esses nomes aparecem? Por que Raabe aparece? Nós lemos aqui sobre Raabe. Por que Raabe aparece na galeria da fé? Raabe não era uma prostituta, uma meretriz. Por que ela aparece na galeria da fé? Porque mesmo ela sendo prostituta, ela acreditou naquilo que os espias falaram, e ela passou a acreditar no Deus de Israel, nos Deus dos hebreus, e descobriu que no Deus dos hebreus havia salvação, e por ela acreditar, ela foi salva, e por ela ser salva, ela apareceu nos anais de Camanévia Masséquia, da galeria da fé. Deixa eu dizer algo aqui nesta noite: independente das suas falhas, independente dos seus pecados, independente dos seus erros, existe uma galeria e um lugar reservado para estar nessa Camanévia, para ter o teu nome, para ser colocado o teu nome. E Deus nesta noite quer colocar o teu nome também na galeria da fé. Eu te digo para ti, eu garanto para ti, que o segredo é não desistir. O segredo é não desistir. Lucas vai escrever lá em Lucas 18 assim, que o segredo é não desfalecer. Ele está retratando a palavra do mestre, que diz assim, que o segredo, ou seja, que o dever de orar sempre é nunca desfalecer. Em outra tradução diz, nunca desistir. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a sua vida, eu não conheço o teu particular, eu não sei o que o Senhor revele. Mas o Senhor lhe diz essa noite, que o segredo é não perder o foco. O segredo é não perder o foco. Balança o teu servo que está do teu lado aí, dá um chacoalhão nele. Chacoalha esse irmão que está do teu lado. E diz para ele, o segredo é não perder o foco. Diga para ele, desliga a televisão, sai da internet, para de ouvir os conselhos dos ímpios. O segredo é não perder o foco. Independente daquilo que você já fez ou que você fez, o segredo é não perder o foco. Se no tempo da lei esses homens foram alcançados por Deus, imagine hoje, no dia da graça, que Ele derramou o seu sangue carmesim para perdoar, limpar a Camanévia. Ela seca Manévia, a tua vida, a minha vida, de todo o pecado. Cê macho. Aí a Bíblia vai dar vários nomes na galeria da fé. E entre essa galeria vai ter um que a Bíblia dá destaque para ele. São vários nomes na galeria. Alguém já foi em galeria alguma vez? Eu já entrei numa galeria dos presidentes, dos presidentes do passado. Até o tempo da monarquia, eu comecei a ver aqueles quadros, muito interessante. Então, imagine,
você começa a olhar para os quadros nesta galeria. E nesta galeria, você vai perceber que existe um quadro que está em destaque. De quem pertence esse quadro? De quem é o maior quadro? De quem é o maior nome? Abraão. Abraão. A Bíblia chama ele de pai da fé. Pai da fé. Veja, quando Deus chama Abraão, Gênesis 17, veja o que Deus vai dizer a Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus mostra os céus estrelados para Abraão. Consegue contar, Abraão? Consigo não, Senhor. Pois então, Abraão, esta é a minha promessa que eu tenho para ti. Abraão, vem aqui, vamos passear. Imagino eu. Eles começam a andar para as praias. Abraão está com pétalos sujos de areia. E Deus fala, está vendo as areias da praia? Consegue contar, Abraão? Abraão diz, não, Senhor, eu não consigo contar. Aí o Senhor vai dizer para Abraão, Abraão, estas são as minhas promessas. Porém, duas coisas vão acontecer na vida de Abraão. Eu quero apontar aqui 2 pontos na vida de Abraão. Eu quero pontuar aqui. Um negativo e outro positivo. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é quando Abraão e sua esposa Sara foram tomados pelos egípcios, levados para dentro. O rei toma a sua mulher. Ele, com medo, o que ele diz? Ela não é minha mulher, ela é minha irmã. Opa, aí eu pergunto, como é que alguém pode estar em destaque se no seu currículo eu encontro mentira? Como é que eu posso ver destaque na vida de um homem que nega a sua própria mulher? Como é que eu posso ver destaque na vida de um homem que nesse exato momento lhe falta fé? Ele pode dizer, não, ela é minha mulher, ela é minha mulher, e pronto, acabou. Só que este mesmo homem que nega, que mente, é o mesmo homem que quando Deus pede, Ele dá. E Deus não pediu, não foi a túnica. Deus não pede, não é a tenda. Deus não pede, não é a riqueza. Deus pede, é o seu filho. Olha a hora mandando parar. Filho, que traduzido, representa a própria alegria. Isaac quer dizer riso. E no momento que Deus pede o seu filho para o sacrifício, o que ele faz? Ele não fica pensando, ele não dá desculpa, ele não cria situações, não. Ele sai da onde está, juntamente com os seus servos e seu filho, manda que os seus filhos fiquem na parte, os seus servos fiquem na parte de baixo do monte, e sobe com o seu filho, para entregar a Deus o filho. Eu quero dizer para você aqui nesta noite,
a sua fé, a sua perseverança, a sua fé, a sua perseverança apaga todas as suas transgressões. Eu disse que a sua fé, a sua perseverança apaga todo o seu passado. Pastor, como assim? Explica. Eu explico. Se é o próprio Deus que diz que depois que Ele perdoa, Ele esquece, Ele pega todas as nossas transgressões, todo o nosso pecado e joga no mar do esquecimento e não se lembra mais. Acabou. Olha, eu vou dizer algo para ti agora, nesta noite, porque isto é revelação. Manda esse demônio da acusação que fica assoprando no teu ouvido embora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu tenho um recado para você aqui essa noite. A graça de Deus te alcançou e o seu sangue também, e Deus diz para ti nesta noite: está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. Está perdoado. Então, mande essa sombra embora. Porque o diabo potencializa aquilo que você acredita para lhe escravizar. O que você acredita, ele vai potencializar para que você fique escravo. A culpa, o sentimento, o remorso, ele fica fazendo você lembrar. Se você lembra e fica pensando: poxa, eu fiz isso mesmo, poxa, eu falei isso mesmo, aquilo vai criando uma dimensão ali na tua mente. Daqui a pouco você está depressiva, triste, amargurado, tomando remédio. Agora, quando você lembra de algo que aconteceu, se você tiver a ousadia de dizer aos teus pensamentos, aos demônios, às influências malignas, Satanás, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ele vai embora e a sua mente não será ocupada, pois está escrito: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Deus pede Isaac, e Abraão dá o Isaac. Então, o que está em peso aqui não é aquilo que fiz, mas é aquilo que estou disposto a fazer. O que está em peso aqui não é o fato de Sansão ser mulherengo. O que está em peso aqui é a oração de Sansão pedindo a Deus misericórdia, suplicando que o Santo Espírito se manifeste sobre ele mais uma vez. O que está em peso aqui não são as prostituições de Raabe. O que está em peso aqui é a sua fé e crença naquilo que houve. O que está em evidência aqui não são as falhas e os erros dos nomes da galeria da fé, pois todos quantos estão na galeria da fé, todos eles cometeram erros. Mas sim, o que está em evidência aqui são a sua persistência em continuar, o seu arrependimento, a sua entrega.
e a chama que insiste em não deixar apagar. Nesta noite, Deus está falando com você. Existe uma galeria com espaço que Ele quer colocar o teu nome. Não deixe Satanás roubar a sua fé por causa de culpas. Se os apóstolos, se os patriarcas alcançaram, você também pode. Primeiro, o Deus deles é o seu Deus. Segundo, a Bíblia diz que a sua misericórdia se estende de geração a geração. Quarto, a Bíblia diz que Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Quinto, a Bíblia diz que Ele não veio para os perfeitos, Ele veio para os imperfeitos. Os fariseus ficavam malucos, porque Ele sentava à mesa juntamente com os impuros, os lascivos, os impuros. Ele sentava junto com eles. Ele não veio. Vai chegar um momento que Ele vai dizer assim, que os sãos não precisam de médicos. Então a fé não é um mérito. Oh, pastor, é uma benção, homem de fé. Ai, aquele pregador é um homem de fé. Ai, aquela cantora, ai, aquela... Não. A fé não é mérito e nem é para ser destaque. Porque não é destaque. Eu digo para vocês que a fé é sinônimo de misericórdia. Porque você erra, você continua acreditando e você é alcançado. Seja lá no som, seja aqui e lá atrás. Não existe ninguém perfeito. E aí em cima no altar, pastor? Também não sou. Mas vou persistindo, vou persistindo, vou persistindo, vou persistindo, vou persistindo. Por quê, pastor? Por causa da minha fé. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Eu creio. Você crê? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Assim diz o Senhor para ti: você não pode desistir. Pois a fé não é daquele que grita, daquele que ora, daquele que chora. Não. A fé é daquele que persiste. É daquele que é perseverante. Está tudo dizendo ao contrário, mas ele continua acreditando. Está todos falando para ele não, mas ele continua acreditando no sim. O céu está escuro. Está todo mundo dizendo que vai chover, mas ela está lá no meio do quintal estendendo a roupa dizendo que vai fazer sol. Está todo mundo desistindo,
mas ele está continuando. Até porque, quando nós começamos a ler a palavra, você vai descobrir que a fé vem ao contrário das expectativas humanas. A fé contraria a ciência. A fé contraria a medicina. A fé contraria os conselhos que lhe são dados para você desistir, para você fugir, para você correr. Não. O mundo diz, desiste. Deus fala, continua. O mundo diz, foge. Deus fala, fica. O mundo diz, tu vai afogar. Deus diz, não, tu vai andar sobre as águas. O mundo diz, tu vai morrer, não tem solução. Deus diz, ainda que esteja morto, viverás. Feche os olhos. Eu quero que você, neste momento, pense em algo que está perturbando o teu coração e a tua mente. Eu quero que neste momento você pense em algo que está lhe preocupando, algo que está amargurando o teu espírito, algo que está acontecendo, ou algo que aconteceu na sua vida, que marcou a sua vida, que não vai embora. Algo que você revive mesmo de olhos abertos. Eu quero que você pense, mas eu quero que você foque muito bem nisto agora. Pessoa, com os olhos fechados, olhe para cima agora e veja que há uma cruz. A cruz da salvação, da remissão, do perdão, da restauração. Aquele que pode todas as coisas. E isso inclui mudar a tua história, o pior que possa parecer. Lamas fihibikabasheka Kobobi eheseka manever de como nome neve a sequer. Deixa o Espírito Santo tratar com o teu coração. Ele não chamou ninguém perfeito. Ele não chamou ninguém pronto. Ele não chama ninguém capaz. Não, ele não chama ninguém capaz, ninguém pronto. Se ele chamou você, é porque ele sabe que ele pode mudar a tua história. Conversa com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim.
Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor parecer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Acredita? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele só faz o melhor. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer O impossível em mim viver. Acredito. Cante, igreja, bem alto. Vamos, acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em mim viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em mim viver. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em mim viver. Todos creem nessa noite. Erga suas mãos para os céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, os teus filhos creem e por isso estão com as mãos levantadas, estão com as mãos erguidas. Oh, Santo Espírito, bendito é o teu santo nome. Oh Deus, o Senhor
não chama o perfeito, mas faz aquele que era imperfeito perfeito. O Senhor não chama ninguém pronto, mas prepara aqueles que tu chama. Então, Senhor, nesta noite, ó Espírito Santo, que a tua graça e a tua misericórdia seja manifesta, que a fé nesta noite seja a convicção de não desistir, pois na perseverança alcançaremos a tua graça e a tua misericórdia. E isto se chama fé.